maioria já fez a sua aposta ou vai correr daqui a pouco para a lotérica até amanhã para fazer essas apostas, né? Porque é R$1 bilhão, né? Não é pouco dinheiro que a gente está falando, não. Explica aí como é que a gente pode utilizar a matemática na hora dessa aposta. Existe um ramo da matemática chamado de probabilidade combinatória. A probabilidade ela surgiu com um cara chamado Cardano, que ele começou a fazer várias apostas há algum tempo atrás e fazendo as apostas ele cansou de perder e começou a fazer a contagem dos jogos. Já diga-se de passagem, reza a lenda que ele foi expulso de algumas das casas de aposta porque ele começou a ficar muito bom. Passou-se um tempo, ele fez algumas escritas e tudo, mas nada tão organizado. Passou-se um tempo, Fermat e Pascal começaram a fazer isso de uma forma um pouco mais organizada, dando estrutura para a combinatória. Então, quando a probabilidade surge dos casos favoráveis para o total ou para os possíveis, aquilo que eu tenho chance de ganhar, a análise combinatória surge para aquilo que eu preciso contar para alcançar esse objetivo. Então, eles começaram a estruturar isso, fazendo com que os testes fossem um pouco mais elaborados e um pouco mais mecanizados. Depois veio uma galera chamada de Bernoulli, é uma família historicamente matemática excelente, e eles começaram a fazer isso para grandes números, vários e vários testes, até que a probabilidade combinatória fosse então criando esse corpo que nós conhecemos hoje. Diga-se até de passagem, a combinatória é conhecida como um dos ramos mais complicados da matemática. Então, a lotérica, a Mega Sena, esses jogos em geral, eles tendem a levar o princípio de combinações que nós temos dos números para que possamos então achar aqueles resultados. Então são gigantes combinações a partir de forma aleatória, a partir de que eu possa alcançar esse resultado, sendo positivo ou negativo. De uma forma prática, popular, que a gente pode explicar para o pessoal de casa que já é acostumado a fazer essas apostas em outros sorteios também, mas está focado na Mega da Virada, como é que eles podem usar essas estratégias aí na hora de marcar aqueles números, né? Tem gente que vai pela data do aniversário do filho, pela data do aniversário da mãe, contam muito com a sorte e tem alguns que fazem realmente esse cálculo, né? Como é que quem está iniciando esse processo, quem não é tão acostumado nas apostas, pode fazer esse cálculo aí ou pode seguir para a sorte? Qual que é o melhor conselho que você pode dar? O cálculo é feito assim. Sempre que eu observar que a ordem não importa, é combinação. Então, ele vai tirar lá os resultados e essa ordem não vai importar. Como a ordem não importa, eu sei que é uma combinação. Se eu for fazer uma combinação de 6 valores, de 6 números em 6 ali no primeiro grupo, nós temos um resultado. Depois, conforme eu for colocando mais números, eu posso ter mais combinações. O que chama atenção é que, se ele quiser apostar mais números, ele vai ter que investir um valor maior. Então, se não me falha a memória ali, entre 15 números dá aproximadamente R$25 mil. Então, por isso o pessoal vai para o bolão. O que eu indico para quem está começando que vai querer colocar a data de nascimento de um filho, a própria data de nascimento dele. Se ele colocar uma data de nascimento, ele automaticamente vai ter que dividir o prêmio com muitas pessoas que vão fazer a mesma coisa. Então, por mais que seja um valor muito grande, muitas pessoas estão fazendo as mesmas apostas nos mesmos dias, então pode ser que a fatia seja um pouquinho menor, mas ainda é uma boa possibilidade. Quando eu penso nos bolões, como os bolões eles são feitos caso aquela equipe ganhe, eles vão conseguir então saber o quanto cada um vai ter de receita no final, acaba sendo uma boa justificativa, uma boa estratégia, mas também é importante lembrar que a lotérica não tem memória. Então os números são aleatórios. Aqueles que já saíram, eles independem dos demais, então não dá para ficar contando com esse valor após o resultado lá. Eu tenho que pensar como um entretenimento. Pensa como entretenimento, joga os valores que ele acreditar ser melhor e assim ele vai fazendo a melhor jogada. A gente tem uma imagem, a nossa produção está passando aqui, que você havia repassado para a gente, olha só, para explicar, Ramon, de forma mais clara para o pessoal de casa. Conta aí, por favor. Como eu sei que muita gente iria procurar isso, eu trouxe aqui os números que mais já saíram e os números que menos saíram. Anotem, gente, por favor. Esse é o momento, vai ficar a imagem na tela aí para vocês anotarem, tá? Lembrando de novo que a Mega Sena, eles não possuem memória. Então, eles são independentes. Mas vai que você tente usar alguma estratégia dessa. Essas são as dezenas que mais já apareceram e aquelas que menos apareceram. E pode ser aí a sua chance de tentar usar essa estatística a seu favor. Olha só, número 7 aí, quem tem o número 7 como número da sorte, né?
está entre os que mais saíram também. Mas o mais importante, acho que é focar também, Ramon, nesse processo, como você disse, né? Depositar lá um pouquinho de fé, contar com a sorte, fazer esse cálculo se conseguir também, colocar todos os aliados num pacote só e colocar lá nas mãos de Deus, né? Vai que dá certo. Dentro desse cálculo de entretenimento. Tudo, né? Sim. Uma forma de entretenimento. Desde que a pessoa faça isso como de forma consciente uma espécie também, consciente, é uma ideia muito legal, até porque cria essa expectativa, mas também ele vai saber que não pode contar com esse valor logo após. Então, fazendo isso de uma forma financeira ajustada, eu creio que é uma boa, cada um vai escolher uma forma melhor de entretenimento e pode ser uma legal, né? Que seja a vez dele. Sim, quando você fala de forma consciente, e a gente estava acompanhando agora há pouco a reportagem sobre esses golpes que tomam o país inteiro, né? E, infelizmente, muita gente que não tem tanto acesso à internet, não tem tanto acesso a essas informações de uma maneira em tempo real, as pessoas mais idosas que gostam também muito de fazer essas apostas, né? Acabam caindo nesses golpes, infelizmente, né? Existem também aquelas dicas na internet que, nessa semana, a gente vê muito viralizar aí nas redes sociais, aquele vídeo da pessoa lá, uma vidente está divulgando o número que vai cair na Mega, a pessoa vai lá, manda tantos reais. Existem vários golpes dentro desses 2 dias aí da véspera dessa Mega da Virada, que as pessoas acabam, infelizmente, depositando o que nem tem, né? O que nem pode, assim como o excesso no número de apostas também na casa lotérica, existe esse investimento financeiro daquela pessoa que está tão necessitado, que está com aquela sede de ganhar na Mega da Virada, que acredita em tudo que vai ver na internet. É preciso ter cuidado e cautela também, né? O espaço que vocês disponibilizam para a gente é de extrema importância, porque alcançam pessoas que nem sempre vão ter essa possibilidade de pesquisar um pouco a mais, Sim. que acaba às vezes confundindo um pouco esse objetivo de entretenimento com uma espécie ali de educação financeira, que na verdade não tem como fazer. Então, quanto mais as pessoas observarem que não é tão simples assim, melhor fica para elas. Porque às vezes nós queremos tanto alcançar o objetivo e começamos a colocar coisas que não geram para aquele objetivo, que eu acabo me perdendo no processo. Então, eu preciso fazer de uma forma minha, consciente, e não investir valores, como a senhora comentou, que eu não disponho no momento, ou que eu pegue emprestado, ou tentar fazer porque alguém falou alguma coisa. Então, sempre usar de forma própria, como uma espécie de brincadeira, divertimento entre alguns colegas, para que, caso dê certo, seja uma experiência excepcional. Mas também, caso dê errado, que seja só mais uma história legal para se contar para os próximos anos. Que a pessoa não tenha prejuízo para o resto de 2026 por conta dessa aposta também, né? É preciso ter muito cuidado com esse cálculo, com essa quantidade de dinheiro que vai depositar nessa aposta também. Tem gente que acaba exagerando um pouquinho aí, faz um alto investimento, às vezes empresta dinheiro para apostar, né? Acaba fazendo umas coisas aí que não são tão corretas. Agora, eu queria que você pudesse destacar também, para a pessoa que já aposta com muita frequência, em outros sorteios, como a gente estava destacando. Claro que ela vai ter mais chances, a gente pode dizer assim, de acertar algum número, é uma probabilidade maior aí para quem já tem um certo costume, já sabe como é que faz aquele manuseio de apostas ou não? A Mega da Virada é sempre uma grande surpresa. Existem formas de conquistar partes dos prêmios. Quadras, as quinas e que são 6 valores ali nas dezenas. O que é importante, a pessoa que já tem uma experiência maior, ele vai saber preencher, vai ver os números que mais saíram, os que menos saíram, aquilo que tem, as pessoas mais olham, aquilo que elas menos olham, os bolões. Então, ela pode variar as estratégias. Vai fazer aportes maiores, mas variando as estratégias e também os valores, na verdade, ele vai aumentar as combinações. Sim. Não que, nesse caso, aumente a probabilidade de forma direta, mas, obviamente, quanto mais combinações eu consigo fazer, mais chances eu tenho de ganhar. Haja vista também que, por ser um experimento aleatório, eu não tenho como prever o valor que vai aparecer lá. Assim como não importa se são os ímpares ou se são os pares, ou aqueles que não caíram, que são os números atrasados, agora vai que eles aparecem. Lembra que no sorteio eles não possuem esse tipo de registro para que ele possa sempre a máquina lembrar.
Então, por isso é importante que entenda que cada jogo ele vai ser aquele jogo definitivo, independente dos da frente ou daqueles que já passaram. Não tem memória, né? Não tem memória. Agora, só para reforçar para você de casa, se você não teve a possibilidade aí de anotar os números que saem com mais frequência, daqui a pouco a gente vai colocar mais uma vez na tela, reforçando que essas apostas, gente, para a Mega da Virada vão até às 8 da noite de amanhã, dia 31 de dezembro, viu? E o sorteio acontece às 10 horas da noite, então muita expectativa. Para a gente encerrar a nossa entrevista, Ramon, eu queria que você desse uma dica ouro, alguma informação que você deixou guardadinha aí, que eu estou tentando puxar essa informação para vocês anotarem mais uma vez esse cálculo, para todo mundo que já está lá com o bilhete na mão, só esperando você dar essa orientação final aqui para a gente, para dar certo esse resultado. E dia 1º está todo mundo feliz aí. A maior orientação que a matemática pode dar em relação a isso é um experimento aleatório. Então você precisa fazer de forma consciente, observando aquilo que vai dizer o teu próprio coração. Porque acaba não sendo algo formulário matematicamente. O processo, sim, mas o número que vai sair naquele momento, não. Então você faz conforme você acreditar ser o melhor naquele momento. Eu, inclusive, indico sempre, caso você vá fazer esse tipo de aposta, fazer com valores que você não vai sentir no bolso de forma tão pesada. Sim. Fazer de uma forma um pouco mais dinâmica. Caso você tenha colegas, faça o bolão. Os bolões são registrados e podem ser uma excelente opção, mas que você sempre possa lembrar que o objetivo da Mega Sena e disso tudo é fazer um entretenimento. Então, cada pessoa vai escolher o seu e, de novo, sempre que você pensar em fazer as probabilidades, as combinatórias, lembra que as fórmulas são as mesmas usadas na escola e é sempre bom estudar sobre a educação financeira. Haja vista que por mais que você ganhe esse prêmio gigantesco, a chance das pessoas não saberem lidar com esses valores é muito grande. Muitos deles, infelizmente, acabam voltando ao ponto inicial quando não tinham esse prêmio todo. Então, independente do que aconteça, independente do resultado, eu indico uma educação financeira, porque isso com certeza vai ajudar muito quem está assistindo a gente. Vamos ter cautela, mas que a gente aprenda essa educação financeira com 1 bilhão na conta, né? Bom demais. Obrigada, viu, Ramon, pelas informações. O professor Ramon Lopes, que é professor de matemática, trouxe dicas importantes para você fazer esse cálculo aí, utilizar a matemática na hora de fazer a sua aposta na Mega da Virada. Se você não conseguiu acompanhar essa entrevista completa, depois acessa lá o Globoplay, vai estar disponível, inclusive com os números que costumam cair mais durante os outros sorteios aí. O Ramon mostrou pra gente durante a nossa entrevista. Confere lá daqui a pouco, tá bom? Vai estar disponível para você já se organizar e fazer sua aposta também. Boa sorte para todo mundo. Obrigada, viu? Ótimo dia para você. Faça lá o cálculo, depois conta pra gente se deu certo também. Bom dia.